Então estou iniciando aqui um novo vídeo falando da tabela das junções de tabela, né, os nossos famosos joins. Olha o que que acontece. Vamos abrir aqui, vamos dar o exemplo. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui na minha documentação, que é o seguinte, a junção de tabelas a gente usa um pouco não, usa o conceito da álgebra relacional, né? Por exemplo aqui, olha, deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui são algumas imagens que eu obtive na internet. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho seleção. Eu tenho essa matriz, são vários dados, vários registros, né? Digamos que cada quadradinho aqui, ó, é um registro da minha tabela. Isso aqui é o meu cliente Leandro, isso aqui é a cliente Jéssica, isso aqui é a Glaucia, isso aqui é a Rosilane. São vários clientes, vários registros. Quando eu falo seleção, eu estou pegando os dados da tabela, mas eu estou selecionando só esses registros aqui, ó, não estou trazendo todos. O que que é isso? É quando eu dei aquele select, é isso aqui, olha. Vamos colocar na prática. Select asterisco from clientes. Não estou colocando o R. Quando eu executo isso aqui, eu estou selecionando tudo, eu estou trazendo tudo, todos os registros, ok? Da tabela clientes. Quando eu venho aqui e coloco o R, ID seja maior que o 160, eu estou fazendo uma seleção, ó, só traz os IDs maiores que 160. Então eu estou usando a seleção, né, no meu select. Quando eu falo esse where ID aqui, eu estou usando essa regrinha aqui. Quando eu falo a questão da projeção, vai ser semelhante, tá? Semelhante aqui que eu estou selecionando algumas colunas, por exemplo. Eu vou pular essa parte aqui. Vamos falar aqui da união. Aí eu tenho a questão da união. O que que é união? Traz para mim os dados de duas tabelas, tá? E só que eu quero os dados da tabela. Deixa eu abrir uma outra query aqui, vai ser bem melhor. Eu tenho duas tabelas aqui, ó, select asterisco from cliente, clientes, e eu tenho select asterisco from cidades. Tá? Eu vou executar os dois aqui ao mesmo tempo. Ah, espera aí, gente. User primeiro. Ah, já está selecionando o primeiro banco. Tá. Faltou o ponto e vírgula aqui no finalzinho. Quando eu dou dois selects, se eu colocar o ponto e vírgula e executar, ele executa os dois, aí ele cria em abas diferentes, ó. A coluna, o select das cidades, da clientes, e o select das cidades. Então eu tenho esses dois, essas duas massas de dados, tá? É um termo que eu gosto de usar, massa de dados, que são esses registros. Quando eu estou falando aqui ó, que eu quero fazer a união, eu quero que ele retorne os dois registros ao mesmo tempo no meu select. Então o que que eu vou fazer? Olha, select asterisco from clientes. Aí eu vou usar o meu comando inner join, tá? From cliente. Deixa eu colocar um debaixo do outro. Não, deixa eu fazer isso aqui, ó. Inner. Não, eu não vou falar do inner por enquanto não. Vamos falar o comando join, tá? Join que são junções. Join cidades. Eu tô falando, olha, eu quero os dados dessas duas tabelas, só que eu preciso, só que existe um relacionamento entre os dois, tá? Não é simplesmente trazer a Princesa Isabel e ele já vai saber que a Princesa Isabel está na cidade 2. E qual que é a cidade 2, né? Que 2 aqui é Belo Horizonte. Eu tenho que falar para ele qual que é o meu relacionamento. Eu começo mostrando para ele o relacionamento com o on. Vou especificar agora o relacionamento. Aí eu falo, olha, na minha tabela clientes, eu tenho a coluna chamada cidades, underline ID, e ele tem que ser igual a cidades, a tabela cidades.id, que é essa coluna aqui. Ó. Então eu tô falando, olha, essa coluna aqui, ó, onde tem esses dois aqui, essa coluna, ela tem que ser igual a essa coluna ID. Fiz isso. Então ele foi e fez um elo e conseguiu juntar. O que que acontece aqui, ó? Quando eu executar esse comando aqui agora, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui para ele parar de dar erro. Vou executar esse comando agora. Ele trouxe tudo, ó, Princesa Isabel, porque eu coloquei asterisco, traz todas as colunas. Então ele trouxe todas as colunas da tabela clientes, ó, Princesa Isabel, nome, rua, número, cidade, CPF, país. Vocês lembram que a última coluna que eu coloquei, que a gente criou na tabela clientes é a país? Está aqui a país, ó. Logo depois ele colocou a ID e o nome e o estado. Então essas três colunas aqui, olha, já é da tabela cidades.
Então ele vai fazendo esse relacionamento, ele vai casando as colunas só porque eu coloquei o asterisco. Se eu quisesse simplesmente falar, não, traz para mim, vamos fazer isso, eu quero só o ID do cliente, o ID da tabela clientes, ó, ID, vírgula, eu quero o nome do cliente, vírgula, eu quero essa coluna aqui, ó, cidades ID, que eu quero ver se ela casa com a coluna cidades. Então vou pôr aqui cidades underline ID, vírgula, opa, vírgula. Aí eu quero a coluna ID da tabela cidades, vírgula, nome da cidade. Só isso, só quero isso aqui. Se eu executar isso aqui, ele vai dar um erro para mim, olha. Erro, column ID ambiguous. Eu coloquei ID aqui e coloquei ID aqui, ó. Existem duas colunas IDs. E a coluna ID existe na tabela clientes e existe na tabela cidades. Eu tenho que falar para minha consulta aqui, olha, essa aqui é da clientes. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Não sei se vocês estão vendo bem aí. Esse ID aqui é da clientes e esse ID aqui é das cidades. Como que eu faço isso? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Clientes, ponto. Eu coloquei tabela, ponto, coluna. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima, ponto. Então esse ID aqui é da minha tabela de clientes e esse ID aqui, olha, é da minha tabela de cidades. Então eu tirei essa ambiguidade, né? O ID ele estava nos dois objetos. Vou executar aqui agora. Ele está dando um erro ainda. O que, que eu fiz de errado aqui? Ah, tá. Não, cidades, ID, nome. Ah, tá. Ele está falando aqui da nome. Eu tenho o nome do cliente e o nome da cidade. Também está ambíguo, tá? Vou colocar aqui nome. Esse aqui é o nome do cliente. E esse aqui, deixa eu colocar agora, como o comando ele começa a ficar muito grande, né? Eu começo a identar ele, colocando as colunas uma embaixo da outra. Faço avanço um pouco, né, para mim saber que dentro do select isso aqui são as colunas e o from, né, que fica embaixo. Eu vou fazer isso aqui para melhorar a nossa visualização. E esse aqui ponto nome. Vou executar esse comando aqui agora. Aí agora ele retornou, olha. Aqui eu tenho o ID, eu sei que isso aqui é o ID da tabela clientes. Esse aqui é o nome do cliente. Esse aqui é o ID da cidade e esse aqui é o ID da cidade. Então você vê que esse aqui é o ID da tabela cidade. Então você vê que quando eu coloquei o 2 no cliente, ele amarrou com o 2 da outra tabela. Ele foi fazendo isso. Quando mudou aqui o Oswaldo, ó, o Oswaldo é 3. Ele automaticamente ele já fez aquele elo, que é o 3 da minha outra tabela, e trouxe o nome dela, que é Ibirité. E o José Leite, que é a cidade 4, é da cidade de Contagem. Então ele trouxe tudinho aqui para mim, bonitinho. Eu tenho um problema aqui, um problema não, uma situação, que a coluna ID, e essa coluna ID, olha, se eu misturar aqui, olha, eu exportei isso aqui para o Excel, mudei as colunas de lugar, esse ID é de qual tabela, e esse outro ID aqui é de qual tabela. Esse nome aqui, ó, tá vendo que eu consigo arrastar e mudar esse de lugar? Esse nome é nome de quê? Esse Albit A, esse aqui é o quê? Porque esse nome Belo Horizonte é o quê, né? Então eu consigo mudar o nome das minhas tabelas. Quando eu começo a trabalhar com esses relacionamentos, aí eu começo a ter uma necessidade de colocar um apelido nas colunas. Eu falei mudar o nome da tabela, não, mudar o nome das colunas, colocar um apelido. Então, como eu sei que esse aqui é o ID da clientes, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou colocar aqui, ó, as ID clientes. Que aí eu sei, opa, esse aqui é o ID do cliente. Então eu coloco o nome aqui, isso aqui é aberto. Eu poderia colocar Leandro, poderia colocar aqui a Maria da Consolação, tranquilo, tá? Mas eu vou colocar algo que me ajude a entender que isso aqui é o ID da cliente. O nome aqui, eu sei que esse nome é o nome do cliente, nome underline cliente. Essas cidades aqui, eu vou deixar esse campo aqui porque esse campo é único, né? Ele não repete o nome dele não. Esse ID cidades aqui eu vou colocar aqui, ó, as ID da cidade. E esse aqui é o nome da cidade. Então eu comecei a colocar apelido. Vou executar o comandinho aqui agora. Aí ele retornou para mim e o nome da coluna ele alterou pelo apelido que eu coloquei, o nome cidade, a de cidade. Então tá ficando bacaninha, ó. Só que eu tenho um porém aqui, gente, que é o seguinte.
Deixa eu só ver aqui quantos registros que ele trouxe. Ele trouxe 24. Eu tenho 24 clientes. Realmente são 24 clientes que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Select clientes aqui da tabela de clientes. Eu tenho 24 clientes, ok. Então, todos os meus clientes, eles têm a coluna cidade preenchida, tá vendo? Tá tudo preenchido. Tá preenchidinho, tá bonitinho. Só que eu tenho... Quantas cidades que eu tenho aqui? Eu tenho Belo Horizonte, Ibirité, Contagem, Betim e Nova Lima. Eu tenho aqui, olha, 5 cidades cadastradas. Quando eu montei esse comando aqui, quais cidades que ele trouxe para mim? Vou ordenar aqui, eu vou clicar no nome da coluna que ele faz uma classificação. Então eu tenho aqui Belo Horizonte, Contagem, Ibirité e Nova Lima. 4. Uma, duas, três, quatro. Tem 4 cidades. Eu falei que tinha 5. Opa, tem alguma cidade que eu tenho cadastrado, mas eu não tenho cliente. Né? Então eu preciso saber, olha, eu quero saber quais cidades que são aqui da região metropolitana que eu não tenho cliente cadastrado no meu sistema, que eu quero começar a vender para eles. Que cidades são essas? Olha a pergunta, eu quero saber. Então eu poderia colocar aqui, antes do meu join, eu tenho várias cláusulas. Eu poderia colocar o inner join. O inner join é o seguinte, ó, eu vou até mostrar aqui na próxima coluna. Quando eu falo inner join, eu posso ter essa table 1, eu posso ter é a minha tabela de clientes e a table 2 é a minha tabela de cidades. Então, às vezes eu tenho um cliente que eu não preenchi a cidade e eu tenho cidades que eu não tenho clientes. Mas esse elo aqui são clientes que estão com as cidades preenchidas. Quando eu coloco o inner join, eu estou executando o comando para ele retornar exatamente esse elo aqui, ó, somente os clientes e cidades. Se eu tivesse 100 clientes, desses 100 clientes, somente os 24 tivessem com a cidade preenchida, ele iria me retornar, ele ia deixar de retornar os outros 100 com 24, 60, 70 e 76. Os outros 76 clientes não seriam retornados. Ele ia trazer só o elo quando eu coloco o inner join. Quando eu coloco esse full join, ele traz tudo. Tudo da tabela 1, olha, tudo da tabela 2 e a interseção também, ó. Né, o que eu tenho de união. Então vamos colocar aqui o full join. A mesma coisa do comandinho aqui, ó. Vou executar esse bloco aqui agora. Ele deu um erro aqui. O que que deu aqui? No column clientes in fields list. Tá falando que não está reconhecendo uma das colunas. Deixa eu só conferir isso aqui. Ah, que estranho, será que é porque eu renomeei? Isso aqui são os erros ao vivo. Eu vou daqui dar uma olhada nessa documentação do full join. Eu não gosto muito de usar o full join não, porque ele traz muitas informações. Mas eu quero olhar essa documentação do porquê que deu esse erro aqui. Eu vou reportar aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu selecionar este. Então vamos lá, olha. Mas o full join ele seria essa lógica, tá? Agora eu tenho um comando left join. O que é o left join? O left aqui, olha, de esquerda. Qual que é a minha tabela de esquerda? É o meu from. Se eu colocar uma do lado da outra, olha, essa aqui é a minha esquerda, essa aqui é a minha direita, tá? Quando eu coloco aqui o left, é o seguinte, eu quero trazer todos os meus clientes, todos, e se algum dos meus clientes estiver com a cidade preenchida, traz a cidade dele para mim. Se não tiver, traz o cliente que para mim não faz diferença. Então quando eu coloco o left join, ele faria isso. Nesse caso aqui da minha base aqui agora, vou executar, ele trouxe os 24,
e trouxe todos os clientes. Se algum aqui não tivesse com esse ID preenchido, tivesse null, tipo o da Jéssica, aqui ia ficar tudo vazio, porque ele não teria uma relação com a minha tabela de cidade. Eu não vou conseguir simular isso aqui agora nessa tabela, porque todos os meus clientes têm a cidade preenchida, né? Então não tem nenhum vazio. Tá? A lógica seria essa. Agora eu quero usar esse outro aqui, o Height. Eu quero que traga tudo da minha segunda tabela e traz o da primeira tabela que também tiver preenchido. Agora esse aqui vai mostrar essa diferença que eu queria chegar aqui para vocês. Olha, vou executar aqui e trouxe. Repara só. Qual que é a minha primeira cidade? Deixa eu executar os dois comandos ao mesmo tempo para ficar bonitinho aqui, ó. Vou executar. Que aí ele trouxe aqui, ó, cidades. Quais cidades que eu tenho? Belo Horizonte. É o meu primeiro registro. Aí o que ele fez? Ele trouxe todos os clientes aqui de Belo Horizonte. E trouxe até aqui, ó, até essa linha 178. Até essa linha. Depois, qual que é a minha próxima cidade? Ibirité. Aí ele trouxe Ibirité e traria todos os clientes de Ibirité. No meu caso aqui eu só tenho o Oswaldo, eu só tenho um. Pulou para o próximo, Contagem, depois Betim, ó, vamos adiantar aqui, ó, Contagem. Aí chegou em Betim. Aí ele trouxe o Betim, ou seja, ele trouxe todos os dados da minha tabela 2, Betim ele trouxe também. Só que quando a gente olha aqui, tá nu. Eu não tenho nenhum cliente de Betim. Aí eu respondo aquela pergunta, qual cidade que eu tenho cadastrada que eu não tenho clientes? É Betim, Betim é uma delas, olha. E Nova Lima? Nova Lima eu tenho? Tenho, eu tenho o Charles. Vamos fazer até uma brincadeirinha aqui rapidinho, gente. Vou dar um insert aqui, vou inserir outras tabelas. Insert into. Vão até treinar os comandos. Vocês treinam isso aí em casa, hein, gente? Ou até agora aí, se vocês estiverem no computador. Insert into cidades. Aí eu só quero o nome. Tá, o nome, vírgula, o estado, ID. Então eu vou falar de qual cidade que é. Values. Ó, vou fazer uma coisa até diferente aqui. Ó. O nome, qual cidade que a gente precisa aqui cadastrar? Vamos pôr aqui, ó, Sarzedo. Sarzedo, vírgula, ela é de Minas Gerais. Se eu executar esse comando, eu vou inserir somente a cidade de Sarzedo, tá? Só que eu tenho um monte de cidade que eu quero cadastrar. Eu vou colocar vírgula e vou repetir os comandos aqui, ó. Olha que legal. Eu copiei e fui colando. Aí eu só mudo o nome da cidade, né? Vamos ser um pouquinho prático. Sarzedo, Brumadinho, Divinópolis, deixa eu ver aqui, ó, Igarapé, Sete Lagoas, Santa Luzia, mais uma, Governador, nossa, fui longe, Governador Valadares. Então eu vou inserir esse comando aqui, ó, esse aqui e esse aqui, vou executar ele. Então ele inseriu, ele falou que aqui, olha, afetou 7 linhas, ele inseriu 7 registros. Se eu der um select aqui na tabela cidades, eu tenho todas as cidades cadastradas agora, olha, que legal. Agora vamos executar aquele comando que a gente fez. Quais cidades que eu não tenho clientes cadastrados? Vamos executar. Então ele retornou aqui todas as cidades para mim, ó, o select da cidade. E aqui eu tenho os resultados. Eu tenho Belo Horizonte, eu tenho aqui, aí aqui, ó, Betim, não tem ninguém cadastrado, tá tudo nulo. Sarzedo, não tem ninguém. Brumadinho, não tem ninguém. Divinópolis, Igarapé. Essas cidades são as que eu quero, ó, que não tem ninguém cadastrado. Aí você fala, olha, Leandro, mas você não quer saber quais cidades que eu não tenho cliente? Porque Belo Horizonte está aparecendo, e Belo Horizonte eu tenho cliente. Aí a gente vai usar umas filtragens aqui, tá, gente? Ó, eu vou fazer o ERE. Vamos brincar com o comando ERE aqui agora. O ERE retorna todas as linhas. O ERE é um filtro que a gente usa, tá? O ERE. Quando? O que a gente pode pensar aqui? O que eu posso fazer? Todas as minhas cidades que eu quero, qual que é o padrão que eu estou vendo aqui? Um padrão, olha, a coluna ID clientes, ela está escrito null. Então eu posso fazer isso, olha, quando a minha coluna de clientes ID for igual a null.
tá? Ou falou, não, Leandro, você colocou o cliente, mas se você colocar o nome do cliente, funciona também, olha. Ah, se você colocar a cidade ID, que ela também está null, também vai funcionar, exato. Eu tenho três lógicas para me seguir aqui, olha. Então vamos executar essa primeira aqui, ó. Aí o que que ele fez? Clientes ID igual a null, não retornou nada, não trouxe nada. Eu não estava prevendo isso aqui não. Qual que foi o porém daqui? Eu fiz isso aqui, olha. Eu coloquei a minha tabela a minha tabela alvo, o meu front, é a tabela clientes, e a minha tabela do join, do relacionamento, é a de cidades. A gente está vendo que quando eu coloco aqui, ó, a minha tabela alvo igual a null, ele não retornou ninguém. Por ele não retornar ninguém, ele não fez um relacionamento com a tabela de cidades. Então, esse, esse tipo de comando aqui, olha, ele só funciona quando eu coloco hide, é só quando eu quero retornar todo mundo. Aí ele funciona. Né? E é exatamente o print aqui, olha. Todo mundo e as interseções. Se eu quisesse trazer só esse vermelhinho aqui sem as interseções, ele não vai dar muito certo para mim. O que, que eu posso fazer nessa situação? Eu posso inverter a minha lógica. Vamos até brincar um pouquinho com a matéria lá de lógica de programação. O que, que eu vou fazer? Ó, vou copiar a minha consulta aqui embaixo e vou colar ela aqui. Ó. Então eu vou trocar a minha tabela da, da esquerda era cliente e a da direita é cidade. Eu vou inverter. Então eu vou colocar a cidade para a direita. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, as cidades, eu vou colocar aqui no front, ok? E a clientes, eu vou colocar aqui no join. E como eu estou mudando a posição, onde está right, eu vou colocar left. Beleza? Agora eu vou executar só esse primeiro comando, sem o where, tá, gente? Vou executar. Aí ele retornou aqui para mim, ó. Do mesmo jeitinho. Então, o comando right e o left, se eu mudar as posições, ele funciona. Só que agora eu vou colocar aqui, quando clientes ID foi igual a null. Agora eu vou deixar aquela cláusula lá. Ó. Uai. Ih, gente, deu um erro aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Jaqueline está entrando na sala. Seja bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, professor. Eu tô fazendo só um controle meu aqui, tá? Rapidinho. Deixa eu ver aqui o que, que ele fez aqui, ó. Ele com o cliente. Isso aqui não deveria mudar, não. Igual a isso. Ah, gente, tô dando mole. Não, que vacilo. Desculpa. Não é igual a nu, não. Só é is nu. Vou até mudar aqui que eu acho que aqui em cima vai funcionar. Que ele funciona aqui em cima. Tem uma particularidade que eu ia falar para vocês do nu, eu vou ter que explicar ele aqui agora. É o seguinte, quando eu falo, quando eu estou falando nu, o que que é nu? Nu não é vazio, nu é algo inexistente, né? Então, por exemplo, eu quero, deixa eu só select asterisco from cliente, clientes. Repara aqui para mim, gente. Estou buscando todos os clientes.
Só que os clientes, nem todos têm um campo número preenchido, tá vendo? Alguns estão null. Eu poderia fazer o seguinte, olha. Eu quero saber quais campos são diferentes, quais clientes não moram no número 489, que é esse Antônio. Não, não, deixa eu pegar o primeiro, para Isabel. Quais clientes não moram no número 310? Aí eu vou colocar aqui o where, número diferente de 310. Quando eu faço isso aqui, eu tô falando, ele vai retornar todo mundo que não seja o número 310. Então a Princesa Isabel, ela não vai aparecer para mim, olha. Tinha outros clientes no 310 também. Então vários saíram, tá vendo? Ficaram um pouco. Mas repara, o null também sumiu. O null ele não deveria ser diferente de 310, ó. Vamos executar aqui de novo, olha. Por exemplo, aqui esse Lousier, nem sei falar o nome dele direito aqui. Vamos pegar esse aqui, ó, esse César Leites, ó, 165. Quando eu executar esse comando aqui, ó, o ID 165 não está aparecendo também, olha. Porque quando eu coloco que determinada coluna seja diferente de algo ou igual a algo, o null ele não entra nesse conjunto de dados. O null é uma como é que eu posso dizer, gente? É como se fosse um registro inexistente, né? Então eu preciso especificar ele. Então, olha você vê, o que eu teria que fazer? Eu quero que ele retorne para mim nessa consulta todos os clientes que não são do número 310 e que retornem quem tiver com o número null preenchido também. Eu teria que falar isso aqui, ó. OR retorna a todos os clientes cujo número seja diferente de 310 ou o número seja igual a null. Mas eu não posso colocar esse igual a null, né? Aqui eu estou fazendo um, um operador, né? Eu estou fazendo uma comparação. Eu tenho que usar, dentro da linguagem SQL, eu tenho que usar o is null, is vazio, is inexistente. Ó. Quando eu faço isso aqui, eu vou fazer o igual, até para a gente testar que foi o erro que eu fiz lá no join. Quando eu executo isso aqui, ele continuou trazendo os clientes que são diferentes dos 310, mas o null ele também não trouxe, olha. Quando eu coloco aqui o isNull e executo, ele já retorna. Ou seja, esse registro aqui é diferente de 310? É. Esse registro aqui é diferente de 310? Olha, não sei, é null, é inexistente. Ou número isNull, opa, é isNull, então ele retornou esse registro aqui para mim. Tá? Por isso que quando eu executei esse comando aqui em cima, igual a null, ele não retornou nenhum registro. Eu não consigo fazer uma comparação com null. Eu tenho que usar o is. É null. Aí, no momento que eu mudei para o is, ele trouxe os meus clientes. As minhas cidades que não têm clientes preenchidos, tá? E aqui no Hagit, quando eu mudei para o is também, ele também executou. Então o Hagit também estava certo. Ele estava retornando errado porque eu coloquei o igual. Foi uma falha minha aqui. Conseguiram interpretar essa diferença? Eu até quis usar esse exemplo aqui, gente, desse comando aqui, porque dependendo do relatório que vocês forem executar, vocês podem ver isso. Ah, o cliente quer que retorne todos os clientes que não têm o número preenchido. Aí você vai falar, então coloca todos os clientes que seja o número menor que zero. Seria uma lógica, né, de colocar o menor que zero. A não ser que, coincidentemente, esse tipo de número ele tem o campo null. Por que é null? Quando a gente estava dando um insert do comando, vocês lembram que lá eu venho e falo quais colunas que eu quero inserir? Eu não especifiquei a coluna número, então como eu não falei se eu estava atribuindo um valor, nem que seja esse tipo de valor aqui, olha. Abri e fechei aspas e não coloquei nada. Se eu fizesse isso aqui, o que ele ia fazer? Ele ia colocar esse campo como vazio. Vamos até fazer esse teste aqui agora, lá embaixo, para vocês verem essa situação. Ó. Eu tenho aqui os clientes, eu vou pegar esse Isaac Newton, que é o 156, e você está vazio no campo. Vazio diferente de null, olha.
update, clientes, set número, recebe nada, quando o ID seja igual ao 156, tá? Vou fazer esse comando. Agora eu vou dar um select aqui no clientes. Aí repara que o Isaac Newton. Quando eu joguei vazio, o que ele fez? Ele jogou 0. Olha, mas por quê? Você jogou vazio e ele atribuiu o valor 0. Porque a minha coluna número, ela é do tipo inteiro. Por ser do tipo inteiro, 0 é nada. 0 é mais ou menos essa lógica, né? Então, se eu jogo esse valor vazio, ele joga 0. Se eu tivesse jogado aqui, ó, set null, lá no Isaac Newton, ó, vamos ver aqui agora de novo. Aí ele vai voltar para o null, ó. Isaac Newton, null. Ou seja, o número não está preenchido. Pode-se dizer que sim, ó, Karina. A Karina está falando aqui, ó. Quer dizer que então o null é porque o valor não existe. E vazio é um valor existente? Poderia ser considerado isso. Vamos dar esse exemplo aqui, ó. Esse campo eu não consegui preencher. Vamos alterar aqui do Isaac Newton. Vamos colocar aqui vírgula, rua igual a vazio. Vou executar aqui agora. Agora eu vou dar um select. Por que eu estou fazendo na rua? Porque na rua, essa rua, olha, o campo rua, ele é um número varchar. Então os campos varchar, ele permite esse vazio, né, esse nada, né, dentro dele. E é uma informação que eu consigo fazer um comparador. Olha só, se eu executar aqui, ó, agora um select clientes, where rua igual a vazio, a nada aqui, olha, ele trouxe o Isaac Newton para mim, olha, porque a rua basicamente não tem nada nela. Mas é diferente de nu. Ainda assim considera diferente de nu. Eu tenho uma literatura, vou até pegar ela aqui. Ela explica essa parte de nu. Eu vou ver se eu mando ela para vocês. Deixa eu ver só se tem essa parte aqui que fica fácil de eu ler o que ele especificou. Nus 78. Aqui ele fala o seguinte, olha, que o SQL ele dá suporte à marca null para representar os valores ausentes e há uma lógica com os três valores. O que seriam os três valores? Valor presente, eu estou com um valor, eu tenho o valor ausente e eu tenho um valor indefinido que seria, por exemplo, esse valor vazio, tá? E nessa literatura ele até me faz um exemplo, por exemplo, só que a minha tabela não deixa, se ela permitisse que eu colocasse aqui o número null, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Vou criar uma tabelinha só para a gente estudar isso aqui. Select, create table test null, coluna número int que aceita null, tá? Então eu criei aqui uma tabela só com uma coluna, que é essa aqui, olha. Ela não tem nada aqui agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou inserir alguns valores. Insert into test null, coluna número de número values. Aí eu vou colocar alguns valores. E essa coluna é do tipo inteiro, né? Eu especifiquei aqui que ela é do tipo inteiro. Qual o valor que eu vou colocar? 1.
Vou colocar vários valores. Ó, vou colocar um negativo, eu vou colocar aqui 0, eu vou colocar 32 e eu vou colocar aqui null. Gente, escrevi errado aqui. Values. Então, inseri alguns valores. Ó, se eu dou um select aqui agora, ele mostrou 1, menos 1, 0, 32 e eu tenho um null também. Deixa eu fazer só uma outra. Alter table 1, add column. Deixa eu só melhorar isso aqui. Nome. Achar. 10. Site nome. Recebe. Teste. Deixa eu só melhorar esse teste aqui, gente, rapidinho. Oh. Gente, queria fazer o teste aqui, mas ele não está deixando. Delete from test null. Eu deletei, quando eu falo drop table, eu deletei a tabela. Aí eu vou criar a tabela de novo, com as duas colunas. Aí eu criei ela, beleza, tá bonitinho. Mas espera aí, tô na correria aqui, esqueci de colocar a coluna, as duas colunas no insert, inseriu. E aqui, ó. Então beleza. Então agora tá dando certinho, ó. Eu tenho as colunas teste, eu queria só mostrar que esse teste aqui, olha, ele tá null, ele não tá preenchido, esse aqui é valor 0. Então quando eu dou um select asterisco from, nessa tabela, teste null, quando essa coluna aqui que tem número seja maior
aqui 0, o que ele vai retornar para mim? Ele vai pular o 0, vai pular o menos 1, e ele vai retornar para mim 1, o 32. Só que o null ele também está ignorando. Então numa coluna, eu fiz aquele teste numa coluna string, varchar, aqui ele vai mostrar, eu estou fazendo o teste comparado com um campo string. Eu gaguejei um pouquinho aqui, que eu estava lendo os comentários. A Raquel está perguntando aqui, qual a diferença de not null para null? Eu vou fazer esse exemplo aqui agora, olha. Select asterisco from, dessa tabela que eu acabei de testar, where, quando a coluna nome, is null, é nulo. Quando eu falo as nulo, ele vai tornar só aquela coluna com informação vazia. Nome não, é essa coluna aqui, ó. Quando a coluna lá que tem um número seja nulo, então ela retornou esse registro, que ele é nulo. Quando eu falo is not null, que não seja nulo. Quando eu falo, eu coloquei o not, ô Raquel, é simplesmente para falar, retorna para mim todos os registros, ignorando os null. E é isso aqui que ele fez, olha. Ele retornou só essas 4 linhas. Aquela linha onde tinha um null, ele ignorou ela. Deixa eu dar um insert aqui de novo, só para repetir os valores. Deixa eu ver que deu certinho. Olha, então eu tenho 2 registros null agora. Quando eu colocar aqui, retorna os registros não nulo, esses 2 registros vão sumir. Quantos registros que ele trouxe aqui para mim? Ele trouxe 10 linhas. Então, como ele vai ignorar esses 2, ele vai trazer 8 linhas. Trouxe aqui, ó, 8 linhas retornadas. E se eu coloco o is null, que são os valores nulos, ele vai retornar ele. Tá? Eu já peguei casos que eu precisava tratar, até essa pergunta aqui, retorna para mim todos os registros dessa tabela cujo valor seja menor ou igual a 0. Aí quando eu executo o comando, ele retorna. Ele só trouxe o menos 1 e o 0, o menos 1 e o 0. E eu fiz isso para um cliente, só que ele virou para mim e falou, não, Leandro, mas os null, eu quero eles também. Aí eu expliquei, não, mas null, não é, ninguém garante que null é menor que 0. Null é um valor inexistente, você não sabe se ele é maior, se ele é menor, não está preenchido esse campo. Ele falou, não, ok, mas eu quero esse campo também porque eu preciso tratar. No meu processo aqui eu não posso ter valores negativos. E se o valor está ausente, eu preciso inserir esse valor. Eu falei, não, então ok. Então aí eu vou tratar aqui no relatório. Aí eu vim cá e fiz aquele mesmo esquema que eu fiz, ó, cuja coluna seja menor ou igual a 0 ou cuja coluna seja is null. Então eu preciso especificar dessa forma, usar esta lógica para me retornar o que ele estava querendo, olha, que são valores iguais a 0 ou valores negativos e o valor inexistente que ele retornasse também. Karina já saiu? Da sala. Saiu. Então tá, depois ela olha lá. Isso aqui deu para entender um pouco? Eu sei que na hora que mudou lá eu mudei de assunto, eu não sei se deu para fixar bem. Eu devia ter até gravado uma aula só para falar de null, porque ele é um pouco complexo. Tá tudo bem aí, Jéssica, Glaucia, Rosilane? Então eu queria explicar do porquê que o igual e o is null são coisas diferentes, né? Eu não tenho um registro igual a vazio, eu tenho o is que é vazio. Isso aqui é uma determinação da linguagem SQL, tá? Então, às vezes vocês podem ter esse problema e tenta lembrar, opa, não é igual não, é o is, porque o null eu trato ele de uma forma diferente. O que mais que eu precisava passar para vocês de join? Gente, eu acho que seria só esses dois. Esse full join, vocês viram que deu probleminha. Vou tentar ver o que aconteceu com ele. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui agora. MySQL. Tem situações que eu... Ah, tá, eu tô lembrando aqui, olha.
full. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é não. Esse alter aqui ele não aceita aqui não. Tem situações que funciona, o comando funciona num tipo de banco de dados e no outro tipo dá essa diferencinha. É, eu não achei aqui não. Pode ser demorado. Eu vou ficar devendo isso aqui para a próxima aula. Vou ver se na próxima aula, já no início, eu já dou o exemplo do full join. Gente, dúvidas? Então acho que a gente encerra por hoje. O que eu precisava passar para vocês são essas questões de alguns comandos e dos joins, dos relacionamentos de tabelas. E para a próxima aula, para a próxima aula a gente vai começar a trabalhar com as programações, fazer alguns testes desses comandos SQL com os relacionamentos das tabelas. E eu preciso muito que vocês testem isso, tá, gente? Façam esses testes. Eu vou encerrar a aula aqui, mas eu quero só dar um aviso para vocês. Encerrando.